Olá, vamos ser felizes. Gratidão pela presença de todos, que todos tenham uma linda noite, uma noite abençoada, uma noite de muita abundância em todos os aspectos da sua vida. Hoje essa live ela é muito especial, com a Sofia Volpe. É uma menina, eu vou chamá-la assim porque é muito jovem, mas tem uma espiritualidade que Tadashi, a escolhi como a minha intercessora junto a Deus. Só para vocês terem uma ideia, tá? Eu vou contar, deixa ela entrar daqui a pouquinho, porque eu quero contar uma passagem que eu tive com ela. Então, assim, é linda, 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 linda. Ela lançou o livro dela agora, que é chamado De Volta ao Jardim. Nós vamos conversar sobre isso. Mas o que eu quero pedir para vocês agora, de coração, para quem já entrou, clica aqui no aviãozinho, e convida o maior número de pessoas que vocês puderem, porque essa live, eu acabei de fazer uma oração agora com a Sofia, e ela fez uma oração linda, 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 como sempre, né? Porque ela tem um canal direto com Deus. E ela disse assim, na oração, essa live não é dos homens, não é do interesse dos homens. Essa live é para Deus, é de Deus, né? Então, eu tenho certeza absoluta que vai tocar o coração de muitas pessoas, vai ajudar muitas pessoas. Então, clica no aviãozinho aqui agora e convida o maior número de pessoas para entrar, tá bom? Deixa eu chamar aqui a Sofia, porque o importante é a presença dela aqui hoje, não sou eu não. Clica aí no aviãozinho, galera, e convida o maior número de pessoas possível, tá? Por favor. Oiê, tudo bem? Boa Aí! noite. Tudo bem, Sofia? Tudo, que palavras lindas, meu Deus. Não, mas é verdade, sabia? Eu falei assim, essa semana passada eu falei muito de você, né? Numa das meditações eu falei de você, e eu quero até compartilhar, se você me permitir, À vontade. porque eu falei para as pessoas assim que eu tinha te escolhido como a minha intercessora. E aí num dia eu te liguei e pedi, Sofia, você pode fazer uma oração por mim? Aí você falou, estou na faculdade, agora não dá, né? Lembra? Aí Uhum. depois você falou, agora eu posso, só que aí eu não podia. Aí depois eu liguei, aí você não podia de novo. E a gente ficou nesse desencontro. Só que, eu não sei se você vai lembrar, você depois me mandou uma mensagem para mim assim, ainda precisa de oração? Aí você brincou, nunca é demais, né? Mas eu continuei orando por você desde o dia que você me pediu. Lembra disso? Com E aí você me certeza. mandou um versículo, que você tinha aberto a Bíblia, tinha lido um versículo, e me mandou esse versículo, que era exatamente o que eu precisava naquele dia, naquela semana. Amém. Então eu falei muito de você nesse dia, nessa semana, e aí na meditação eu fiz uma colocação, que é isso que eu quero começar a live de hoje, para a gente poder começar a conversar, que eu falei assim, as pessoas que vão interceder por nós precisam de ser mais espiritualizadas do que a gente. As pessoas que vão orar por nós, né, precisam de ser pessoas que tenham um canal mais afinado e mais direto com Deus. E aí é mérito, tem a ver com a espiritualidade. E eu senti assim que você tem tudo isso, né? Então por isso que eu falei assim, eu gostaria de escolhê-la como a minha intercessora, né? Nem sei se você pode ou se você quer, mas de qualquer forma é, é isso. Que E honra, aí com depois eu quero certeza. contar uma passagem. Primeiro, é uma honra estar aqui com você, uma honra.
assim, indescritível. E eu sou muito, muito grata por essa oportunidade. E com certeza, interceder nunca é demais, orar nunca é demais. Eu nunca recuso oração. Só às vezes quando, enfim, por exemplo, tô na faculdade eu não consigo, mas eu nunca recuso uma oração. Sim. Então, muito obrigada pelas palavras. Pode seguir com a passagem que tu quiser falar e a gente vai complementando. Não, então vamos lá. Eu e a Sofia, deixa eu só fazer um adendo aqui. Ela escreveu um livro, né, que se chama De Volta ao Jardim. Esse livro foi lançado agora na sexta-feira passada. Eu não pude ir no lançamento porque eu estava no curso de expansão de consciência, mas fiquei muito pesaroso de não poder ir. Mas eu fiquei sabendo que esgotou no lançamento todos os livros, né? Mas pode pedir porque ela vai entregar, a editora vai entregar. Então, assim, a Sofia me falou desse livro, eu quero que ela fale um pouco sobre ele, porque tem a ver com o tema que eu e a Sofia escolhemos, que é da nossa live de hoje, que é: você já se colocou como filha ou como filho de Deus? Você já teve essa humildade de se colocar como filha ou como filho de Deus? Né? Porque tem a ver com o livro dela e porque tem a ver com uma passagem que depois eu quero compartilhar com vocês. Mas eu queria que a Sofia falasse um pouquinho sobre esse livro, porque eu sei que também não foi uma obra intelectual. Não é isso, Sofia? Uhum. Não foi um livro racional, Não. né? Intelectual, que de repente ela começou a escrever. Não. Ela, como tem uma conexão direta com Deus, deixa ela contar. Então eu sei que não foi intelectual, mas aí eu quero que ela conte os detalhes. Glória a Deus, gente. Boa noite. Para quem não me conhece, eu sempre começo brincando. Quem não me conhece, eu sou a Sofia. Para quem me conhece, eu continuo sendo a Sofia, não muda nada. E eu tive a honra de conhecer o Tadashi, acho que um mês, 2 meses antes do lançamento do livro. E esse livro, inclusive, ele tá aqui comigo, porque ele é exatamente o tema da live. Então, se precisar de uma colinha, ele tá aqui comigo. Eu tenho 18 anos hoje, só que eu comecei a buscar a Deus quando eu tinha 15. E todas as vezes que eu falar que buscar a Deus, não enquadrem isso no que eu tô falando de uma religião, de uma doutrina, mas eu tô falando da pessoa de Jesus e da Bíblia. Da pessoa de Jesus e da Bíblia. Lindo. E eu tinha. Posso contar brevemente meu testemunho, Tadashi? Pode? Tá bem. Pode. Aos 15 anos, eu encontrei Deus, encontrei Jesus. Eu falo que Jesus me encontrou, claro, né? Ele veio e eu fui até ele. Só que antes dos meus 15 anos, eu tive uma luta muito intensa emocional. Eu passei por depressão, anorexia, que é um transtorno alimentar, bulimia, que é outro transtorno alimentar, e ansiedade. Então eu falo que é o combo, né? Eu tinha esse combo de realmente desafios emocionais, e eu comecei a desenvolvê-los quando eu tinha 11 anos. Eu comecei Nossa. a desenvolver, assim, na faculdade, na escola, eu achava que era normal, só uma preocupação com o corpo, só uma preocupação com a nota, só um cansaço que me deixava mais triste. Só que não, isso foi desenvolvendo na pandemia piorou demais. E a minha mãe, que tá aqui na live, que chama Kátia, ela é médica. E ela buscou, com muita humildade eu falo, a gente buscou de tudo que a medicina tinha, tudo. E, claro, a medicina me ajudou, a medicina vem do Senhor, vem de Deus, porque a medicina provê cura. Só que no meu caso, eu entendi que a minha doença, ela não era somente emocional, uma dor na alma, nem somente física, uma deficiência nos neurotransmissores, mas também espiritual. E Sim. foi na cura espiritual, quando eu busquei Jesus, que eu fui curada. E quando eu fui curada, foi lindo. Foi em março de 2022 que eu fui num encontro de jovens cristãos. Não eram cristãos seguidores de Cristo. Não era uma igreja, não era nada. Era assim, um movimento. Eu fui amarrado, não queria ir. Naquele dia, a minha mente, que era um caos, era um turbilhão de vozes, de aceleração mental, ela silenciou. E eu fiquei, meu Deus, o que é isso? Eu tava praticamente desacreditada de Deus já naquela época. E eu já pedi perdão pra ele, claro, né? Mas a partir desse dia, isso foi em março. Eu tava em tratamento há mais ou menos uns 3 anos, mas já tava doente há uns 5 anos naquela época. E a minha psiquiatra, ela até ligou pros meus pais, depois de uns 2 meses desse encontro, e falou: vocês trocaram a Sofia de psiquiatra porque ela teve uma melhora que eu não sei explicar. Ela teve uma melhora que eu não consigo explicar.
E essa melhora foi justamente, eu digo que em Eclesiastes 3:11 é um versículo, chama um livro de sabedoria na Bíblia. Fala que tem um anseio no coração do homem pela eternidade. E eu me atrevo a falar que existe um vazio. A Bíblia fala também que existe um vazio no coração do ser humano. E esse vazio eu falo que tem exatamente o tamanho de Jesus. Eu tentei preencher com muitas coisas aqui da terra. E glórias a Deus porque elas me ajudaram, mas nada preenche de verdade como Jesus. Quando ele está no centro, tudo que não funcionava antes, aí fluiu o tratamento médico, fluiu o tratamento na alma, fluiu tudo. E a partir desse momento que eu fui sendo curada emocionalmente, Deus falou para mim que eu escreveria um livro. E eu falei, meu Deus, acho que eu tinha Que 17 anos quando ele me lindo, falou. E eu que falei, mas lindo. como escrever um livro? E eu lembro até hoje, eu fui num retiro. E nesse retiro teve uma ministração sobre paternidade. E eu ouvi muito claramente Deus falar para mim assim: quando eu falo ouvir, é como se fosse um pensamento muito claro. Não tem como ser a minha própria voz. Falou assim: você já aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador. A gente faz essa oração e aí, a partir dessa oração, a gente se torna filho de Deus. Sim, Só que você nunca aceitou ser minha filha. Você aceita? Eu comecei a chorar. Eu falei, claro. E eu descobri que eu estava em uma posição de orfandade, mesmo um posicionamento de orfandade, mesmo em uma posição de filha. Posição e posicionamento são diferentes. A minha posição de filha, a sua posição de filha, ela existe quando a gente aceita Jesus em voz alta. Seja no quarto, seja na frente de 1000 pessoas. Mas, se a gente não assume o posicionamento de filha, a gente não é totalmente curado. E aí vem o tema da live. O tema do livro, esse livro foi escrito. Eu falo que Deus, ele gosta de provar que ele tá usando o improvável, que é algo que só pode vir dele. Ele foi escrito em 5 dias. Para provar que não fui eu. Eu tava em oração, em jejum por esse livro há meses. E eu sentei para escrever nas férias. E eu escrevi ele inteiro em 5 dias. que Assim, lindo. foi do Senhor. Não tem. Eu lendo o livro, eu tava relendo. Tem umas partes que eu falo. Não tem como ter sido eu que escrevi isso. Porque eu não tenho intelecto, não tenho essa inteligência. Então, resumidamente, esse é o meu testemunho, essa é a história do livro. No livro eu coloquei a base daquilo de revelação espiritual que trouxe cura emocional, que não ficou só no espiritual, mas que é tudo junto, né? Ele transbordou para fora. Sofia, te escutando falar, eu quero fazer um paralelo e fazer uma pergunta, e você tem total liberdade de responder do jeito que você quiser, obviamente, né? Mas é porque te escutando falar agora, não sei, ligou aqui os neurônios e eu falei, deixa eu perguntar para a Sofia. Eu trabalho numa abordagem que é da psicologia transpessoal, tá? E a psicologia transpessoal, a definição é tudo que vai além da matéria. Ou seja, entra a espiritualidade, né? Entra a parte de energia, entra Deus, ou seja, tudo que vai além da matéria. E nessa abordagem, né, transpessoal, da psicologia transpessoal, nós acreditamos o seguinte, que o corpo, a manifestação da doença no corpo é o último estágio. É o último estágio. Por quê? O homem, o ser humano, infelizmente, é a história do São Tomé, né? Tem que ver para crer. Então, na hora que a doença se manifesta aqui, tá, agora tô vendo a doença, agora eu vou tratar dessa doença lá no médico XYZ. Ok. Só que, te escutando falar, eu tô associando uma coisa que, na minha pós-graduação em terapias integrativas, eu falo muito sobre isso, né? Que a alma, a alma, ela já tinha adoecido muito antes de se manifestar no corpo, né? Só que é muito sutil, não está doendo aqui, na carne, né? Então, eu não dou bola, né? Não estou nem aí, não vou procurar Deus, não vou ler Bíblia, não vou estudar Bíblia, não vou fazer terapia, ou seja, estou pouco ligando para essa história porque, assim, não está doendo no corpo. Então, o que eu sempre falo é,
eu vou falar exagerado, mas aí é que eu quero te perguntar. A doença, na verdade, ela vem da alma. Então, nós deveríamos, antes de ficar preocupado com essa coisa de cuidar do corpo, tá? De cuidar da alma. E aí é com Deus. Sim. O que você pensa? Eu penso até além de, com certeza tem que olhar primeiro, não primeiro, mas tem que olhar para a alma. E eu falo até além. Em 1 Tessalonicenses 5:23, que é uma das cartas de Paulo, tá escrito assim: "E que o Deus da paz os santifique em corpo, alma e espírito, para que sejam irrepreensíveis para a volta de Cristo." E ao longo da Bíblia inteira a gente vê, a minha resposta nunca vai ser no que eu acho, mas tudo no que a palavra diz. E claro, no que o Senhor fala, que está sempre olhando com a palavra. Então, a gente vê na Bíblia que nós somos um espírito, nós temos uma alma e nós habitamos num corpo. Eu digo que até além da gente procurar na alma, a gente deve procurar no espírito. Como que você procura no espírito? Orando. E a oração não é aquela coisa de joelho no chão por obséquio, ó Deus, ouça-me. A Bíblia fala que ele ouve sempre, sempre. E ele responde sempre, seja a resposta dele. A resposta dele nem sempre é como a gente espera. E às vezes a gente fala, ele não me responde, por que eu vou orar? Mas a gente não pediu para que ele nos ajude a ver a resposta. Ele responde através de muitas coisas. Ele não é só um sonho, não é só uma voz que vem do céu, mas quantas vezes eu fazia perguntas para Deus e alguém chegava do meu lado do nada e respondia a pergunta, assim, em um Ok, assunto que era bem sutil a resposta. Eu ficava, ok. o que é isso? E além disso, na alma, eu acredito que tudo que acontece na nossa alma já aconteceu no nosso espírito. Na Bíblia fala que a gente está sentado nas regiões celestiais. Ou seja, eu tô aqui com você, só que o nosso espírito, ele está no mundo espiritual. E o mundo espiritual não é místico. Muita gente tem medo Ok, dele. Não, a ok. Bíblia explica tudo. Não é místico, é preto no branco. E quando a gente tem alguma interferência no mundo espiritual, pensa que o mundo espiritual é o Brasil inteiro e o mundo físico é a sala onde a gente está agora. Tudo que acontece no físico acontece no espiritual. E se a Ok, gente consegue pegar o que acontece no mundo espiritual antes do físico, a gente consegue até impedir que aconteça no físico. ok. Como? Por exemplo, teve alguns momentos em que eu estava orando e o Senhor falava para mim. E ele falava assim, seja numa voz na mente, seja através da palavra, é só uma impressão, ou eu sentia de orar por algo, que muitas coisas de livramentos. Eu já estive uma vez em um avião e o Senhor falou para mim que o avião ia cair. Aí eu falei, meu Deus. E o Léo tava comigo, sabe, o Ricardo? O Léo e o Ricardo estavam comigo, a Denise e meus pais, e a gente tava nesse avião. O Senhor falou para mim que o avião ia cair e a turbina começou a soltar fumaça. Falei, o quê? Comecei a ficar. Eu fiquei desesperada. Eu Fala coloquei a sério. mão, eu tava na janela, eu vi a fumaça da turbina, eu coloquei a mão na janela. A Denise, essa família, que inclusive foi o que conectou o Tadashi com a minha família, eu falei, comecem a orar. E a gente começou a orar pelo avião. Falar, Senhor, segura esse avião, segura esse avião. A gente começou a orar, orar, orar. E o avião conseguiu pousar. E eu ouvi de uma moça no aeroporto falando, ela falou exatamente assim pra mim, isso foi em Fortaleza. Falou, a gente não sabe exatamente como o avião de vocês pousou. Porque a turbina, acho que podia quebrar não sei quantas hélices e quebrou além. É uma manobra que os pilotos estavam acostumados a fazer, mas era muito arriscado. E Loucura. por que eu trouxe esse exemplo? Porque o senhor falou, eu vi acontecer no físico, só que a oração, ela conseguiu quebrar o mal que estava sentenciado no espiritual. Porque no espiritual tem tanto Deus, que é a luz, contra o mal. Ok. Então, quando a gente ora, a gente consegue impedir os planos do mal, por exemplo, um avião de cair, em uma doença. Muitas vezes eu tenho ansiedade, eu não tenho, glória a Deus, eu já fui curada, mas em semana de prova eu tava muito ansiosa por uma prova que ia ter Isso foi na sexta passada, eu tava muito ansiosa. E eu comecei a orar, falei, Senhor, eu tô ansiosa, eu não estou colocando meu sentimento debaixo do tapete, mas eu tô entregando ele pra você. Eu entrego, eu submeto a minha ansiedade à cruz, em nome de Jesus. E foi me dando uma paz que eu não sei explicar. Porque Lindo. algo no Lindo. espiritual e também com estímulo emocional e físico estava me fazendo mal, só que a oração conseguiu quebrar. Então, Ok. respondendo essa pergunta em uma linha, sim, a gente tem que olhar não só no corpo, mas na alma e no espírito, antes que venha pro corpo. Sofia, eu vou te fazer uma pergunta Pode fazer. de ignorante, tá?
Fique em paz. E você é uma pessoa que eu sei que tem muito conhecimento para isso. Porque quando você falou uma coisa aí agora, me chamou muita atenção. Que eu não preciso de ajoelhar e ficar chorando para Deus as coisas e, né? Que você falou, Deus escuta o tempo todo, né? Agora, eu te pergunto assim, que é uma coisa assim que eu acredito, mas que às vezes eu sinto assim, eu não sei se eu poderia falar dessa forma, que eu não sei orar, né? Então, desde que venha do coração, desde que venha do coração, desde e que seja meia dúzia de palavras numa oração, tá valendo, né? Sim. E tem até. Deixa eu ver se eu consigo achar o versículo. Eu tô com a minha Bíblia aqui também. No site perto de mim. Tem um versículo. A oração tem muitas formas de orar. Não tem uma fórmula em específico. Tipo, faz isso, 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 isso. Mas tem dicas que a Bíblia mesmo dá pra gente que ajudam a gente a orar. Peraí que eu vou encontrar. Achei, aleluia. Em João 14, versículo 26, tá? Jesus fala o seguinte: Tendo dito isso, enquanto ainda estou aqui com vocês, mas o Consolador, que é o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará vocês a todas as coisas e fará com que vocês se lembrem de tudo que eu lhes disse. Deixo com vocês a minha paz lhes dou, e não lhes dou como o mundo a dá, que o coração de vocês não fique angustiado nem com medo. O que esse versículo quer dizer? O Espírito Santo é nosso professor. E muitas pessoas, elas colocam o Espírito Santo numa caixinha que fala assim: eu só vou ser ouvida por Deus, eu só vou ser merecedora de uma resposta de Deus se eu fizer propósito. Você pode fazer, não tem nada errado, mas coloca. Entende que o coração tá numa postura errada? Coloca assim: não, o Espírito Santo só vai me ouvir se eu ficar 7 dias ajoelhando tal horário, falando tais palavras repetidamente, sem piscar, sem respirar. Isso se chama religiosidade. Isso não é bom, porque religiosidade era o que os fariseus eram. A Bíblia fala que os fariseus eram, para quem não conhece, tudo bem, era o povo que matou Jesus por não reconhecer que ele era o Messias. E os fariseus eram os únicos da época que tinham acesso às escrituras de Deus, que falavam de um Messias. E a Bíblia fala que eles tinham zelo, mas eles não tinham entendimento. Então o Legal. Senhor, ele não espera que a gente faça regradinho, mas ele espera intimidade. A Bíblia inteira é sobre um pai que quer se relacionar com os filhos. Não é aquele Deus mau, aquele Deus distante, mas é um Deus que se ama tanto a gente que ele se veio em forma de carne humana. Ele veio em forma de Jesus para morrer uma morte na cruz que ele não merecia, para que eu e você não precisássemos morrer daquela forma. Por quê? Porque tem a lei. Tem uma lei que o salário do pecado é a morte. A gente merecia a morte e Deus mandou Jesus para morrer no nosso lugar. Então, o que Jesus quer é intimidade. E eu posso prolongar um pouquinho a resposta? Me ver algo para. Pode, pode. A Posso? gente tem aqui a noite toda. Depois eu quero até. Vai, responde. Depois eu vou te fazer outra pergunta. Agora é momento aula Bíblia, gente, profundo. Em Gênesis 1, isso tudo vai se relacionar com como a gente ora. Em Gênesis 1, que é o início da Bíblia, acredito que todos já ouviram falar do Jardim do Éden. O Jardim do Éden era o lugar onde Deus tinha comunhão completa com o ser humano. Então Adão e Eva andavam com Deus, como eu tô falando com você agora. Só que quando Deus, ele não é um Deus mau, ele é um Deus bom. Ele não ia fazer Adão e Eva seguirem ele por não terem escolha. Então ele colocou uma árvore no meio do jardim, e essa árvore representava o mal. E falou: Adão e Eva, essa árvore vocês não podem comer. Mas não é vocês não podem porque eu não, assim, como posso falar? Aquele Deus mau, não quero que vocês comam. Mas é assim, eu não gostaria que vocês comessem, porque se vocês comerem, vocês não vão estar me escolhendo. E eu quero me relacionar com vocês. E quando Adão e Eva comeram, eles escolheram outro lugar, eles escolheram o mal. E essa conexão do Jardim do Éden foi rompida. Vamos avançar para Mateus capítulo 28, Novo Testamento. Jesus ressuscita. E no jardim do túmulo, a conexão que antes havia com Deus e o ser humano no Éden, ela é reestabelecida. E é uma conexão de pai e filho. Eu não sei quais são as referências de pais que vocês aqui da live têm.
Se Sim. vocês têm pais ausentes ou pais que foram bons, pais que foram duros, rígidos, abusadores, eu não sei. Mas Deus é um pai bom. Ele é um pai bom, ele é um pai perfeito. Ele quer te ouvir da forma como você falar. Ele ouve os seus pensamentos, ele te ama. Quantas orações eu fiz no banho que Deus respondeu? Quantas orações eu fiz no carro, na minha mente, que Deus respondeu? Não tem fórmula para orar. E quando a gente não sabe orar, eu falo, Espírito Santo, me ajuda a orar. E às vezes eu fico só quieta. E a Bíblia também fala que o Espírito Santo ele é o nosso intercessor. E o que isso e ele intercede por nós diante de Deus. Fala que quando a gente não sabe o que orar, o Espírito Santo que mora em nós, inclusive se você não sabe se ele mora, fala comigo, Jesus, eu te aceito como meu Senhor e Salvador e abro o meu coração para o Espírito Santo morar e me guiar pelos teus caminhos. Que Quando a legal. gente faz essa oração e busca o que agradar o Espírito Santo, ele intercede por nós. Às vezes eu já orei chorando, não falava nada, só chorava. Só que eu senti uma paz. Eu não consegui falar nada, mas eu senti uma paz. E no dia seguinte, por exemplo, a situação estava resolvida. E não é por merecer. Deus, se fosse por merecimento, se o mundo fosse justo, eu e você estaríamos pregados numa cruz agora. Sim. Nada é por nosso merecimento. Jesus já fez tudo. Quando a gente não se sente digna de chegar para Deus, quando a gente não se sente digno de falar com Ele, a gente não é digno, a gente nunca vai ser digno, mas porque Jesus foi digno e Ele ofereceu essa graça que a gente pode ser digno nele, não precisa, sabe? Não vai, o meu valor não tá mais no que eu faço, o meu valor não tá mais no que eu faço de certo, no que tu faz de errado, mas tá em Lindo. buscar a Deus de todo o coração e aceitar Jesus. Respondi a sua pergunta ou ficou muito Respondeu, confusa? respondeu, respondeu. Amém. Não, é uma dúvida que eu mesmo tinha, né? Porque às vezes eu, por exemplo, vendo você orar, escutando você orar, eu falo, gente, eu não consigo orar assim, né? Mas agora você respondeu e é isso. Eu acho que é ser sincero, é fazer do coração, né? É como um amigo. É. Agora, Sofia, me fala uma coisa. O título do seu livro, agora é de curioso, tá? De Volta ao Jardim, tem a ver com o jardim de Adão e Eva? Sim, exatamente. Pode terminar a pergunta, perdão. Não, não, é isso. Porque, assim, é interessante demais essa explicação que você deu hoje, assim, porque eu nunca tinha olhado sobre esse ângulo que você colocou, sabe? A Gênesis, o jardim, Adão e Eva, né? E eu acho que essa colocação que você fez, assim, ela foi muito esclarecedora, porque, assim, se a gente começar a parar para analisar, não sei se eu vou falar bobagem, mas eu não sei se posso falar o mal, né? Começou lá em Adão e Eva. E de repente isso vem acompanhando a humanidade até hoje, sei lá se piorou, né? Mas na verdade começou lá. Ele começou no céu, você sabia? É mesmo? Começou em Ezequiel 28. 28? Tá em Ezequiel, acho que é capítulo 28. Fala que Satanás, Lúcifer existe, tá na Bíblia, ele existe. Lúcifer, ele era um anjo criado assim pra. Imagina que o céu tem uma hierarquia, como um exército mesmo. Tem general, tem comandante, tem patentes. Isso a Bíblia tudo fala, isso aqui não é nada achismo meu. E Lúcifer era um anjo de luz de Deus da mais alta patente. Mas Deus não queria, assim como ele fez com Adão e Eva, que os anjos o servissem porque não tinham escolha. Deus dava uma Ok. escolha. E Lúcifer escolheu se rebelar contra Deus. E quando ele se rebelou, isso até entra em muitas outras questões, mas Deus ele é o criador do belo. E Lúcifer escolheu se rebelar querendo ele mesmo ser Deus. Só que como pode a criatura ser o criador? Como pode o meu livro aqui ganhar vida e falar, não, agora eu vou ser a Sofia? Não tem como. E Lúcifer, por ter se orgulhado, e ele fez um motim. Tá tudo escrito no céu. Na Bíblia. Ele fez um motim no céu para tirar Deus do trono, mas Deus é Deus. E Deus falou, ok, você fez sua escolha, vou te mandar, aqui você não fica. Saiu do céu. E a Bíblia fala que 1/3 dos anjos caíram com Lúcifer. E porque eles se desconectaram do Criador do Belo, por isso que quando a gente pensa em Satanás, a gente fica, nossa, coisa feia, não sei o que, não quero nem saber.
realmente é feio, porque a fonte da beleza, que é Deus, rompeu a conexão. Então essa rebelião começou não por Deus, mas por uma revolta do orgulho de Satanás. Agora, por que Deus permitiu isso? Eu não tenho ideia. Aí quando a gente morrer, a gente pergunta pra ele. Mas eu acho que dá uma animação pra essa terra, né? Se tudo faz também. É. E quando Lúcifer caiu aqui na Terra, ele estava vagando por regiões espirituais. Deus criou a Terra. E Lúcifer começou a rondar o Jardim do Éden. Ele começou a rondar e ele entrou no Jardim do Éden de penetra em forma de serpente. Um dos princípios da Bíblia é que um espírito não pode agir na Terra sem um corpo. Agir, que eu falo, por exemplo, falar com a gente sem um corpo. Ok. Por isso que Lúcifer entrou na serpente, para começar a fazer a cabeça de Eva, para ela se rebelar contra Deus. Porque ele ficou tão amargurado que ele falou: ah, não, se eu fui expulso do céu, eu vou fazer ele ser expulso daqui desse Éden também. E aí Eva foi enganada, só que ao invés de ela ser expulsa da presença de Deus, ela foi expulsa do Jardim do Éden, mas Deus já deixou Eva com uma promessa de salvação. Fala em Gênesis 3, do seu descendente sairá aquele que pisará a cabeça da serpente. E em Lucas 10:19, Jesus fala: eis que te dou autoridade para pisar a cabeça da serpente. Então Deus, ele nunca deixou de ter um plano de salvação. Nem quando o mal entrou no jardim, nem quando o mal existiu, Deus já tinha um plano de salvar todo mundo desse mal, que é se posicionar em Jesus. Responde essa pergunta que eu vou indo, vou indo. Não, assim, agora eu preciso de um tempo agora para processar tanta informação, mas ok. Assim, é o que eu estou falando. São informações que, na minha ignorância, né, eu não tinha, não conhecia, né? E faz todo sentido tudo isso que você está falando, e principalmente que consta tudo isso na Bíblia. Eu ainda não cheguei nessas partes aí, estou estudando, né? Mas é impressionante, né? Impressionante. Ô, Sofia, agora vamos voltar aqui um pouquinho para o nosso tema da live. Eu queria que você explicasse a questão que você colocou, a posição de filha de Deus e como é que é o outro termo que você usou? Orfandade, órfã. Isso, orfandade. Mas aí você colocou é diferente se posicionar como filha e o outro termo, como é que você chamou? Posição e posicionamento. Tá, explica sobre isso aí. Claro, eu vou até pegar aqui. Peraí, eu tô numa mesa, tem um porta-copo aqui, ó. Isso aqui é um porta-copo. Isso aqui é o copo. O porta-copo é a posição do copo. Mas é onde ele deve estar. Mas o copo não necessariamente está posicionado no porta-copo, ele está aqui comigo. Ok. Então, a Bíblia fala que quando a gente aceita Jesus como Senhor e Salvador, está em Romanos 10:9 e João 1:12. Eu vou falando referência para quem quiser pesquisar. E a gente está na posição de filho de Deus. Então, a gente tá aqui, tá aberto. Você pode ser filho de Deus. Você já é filho de Deus. Ok. Você é. Mas eu estou agindo de acordo? Meu coração entende o que é ser filho? Se o copo tá aqui, não. E como é que eu alinho o meu posicionamento com a minha posição? Buscando a Deus, lendo a Bíblia, falando: Senhor, me alinha. Pedindo: Deus, não sei como é que eu me alinha. Eu oro com ele. Eu acho que... Eu falo que se um fariseu me visse hoje, acho que ia querer me apedrejar. Porque eu falo muito intimamente com Deus. Então, quando você vai lendo a Bíblia, orando, buscando o Senhor, entendendo o que é ser filha, você fica aqui. Isso aqui é o seu lugar perfeito, porque isso aqui é um posicionamento na posição que te protege no mundo espiritual. Porque um filho fora de posição, ele está desprotegido. Isso entra em questões muito mais profundas. Então, da mesma forma, eu posso ser médica, ter o diploma, então eu tenho a posição de médica, mas eu não atuo como médica, eu não estou posicionada como médica. Ok. E a verdadeira liberdade está no posicionamento de filha, não só na posição. Lindo, 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 lindo. Bom, ô Sofia, deixa eu até dar esse depoimento, porque eu acho que é uma coisa que pode ser útil para muitas pessoas que estão aqui, né? Eu cheguei a te dar o depoimento depois que você fez a oração. Eu fiz um curso onde a Sofia é uma das pessoas que trabalham nesse curso, que é o Seminário Internacional de Libertação e Cura, né?
todo baseado na Bíblia, né, pela pastora Tânia Teresa. Então, assim, lindo, 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 lindo curso. E num determinado dia, bem depois do almoço, a Sofia, eu pedi para, falei, compartilhei com a Sofia de uma situação e ela fez uma oração por mim. Eu não lembro se foi no dia seguinte, ela falou, vou orar de novo. E aí veio e fez outra oração. E passou o curso. E eu dei esse depoimento para ela e para a mãe dela depois. E isso ainda continua. Amém. Por causa do glaucoma, né, que foi diagnosticado para mim desde os 42 anos de idade, eu já não enxergava mais nada. Além disso aqui, eu não conseguia enxergar mais nada. Então, eu não dirijo, estou com muita dificuldade para jogar tênis, ok. Depois que a Sofia fez essa oração, eu entrei no carro, o motorista foi me buscar, e eu olhando aqui para frente, para o carro, o que acontece? Eu não consigo ver nada aqui na lateral, porque a visão foi fechando, 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 né? E eu não conseguia ver literalmente nada. E a referência que eu tinha, porque eu amava dirigir, né? Amava carro, amava dirigir. A referência que eu tinha era o retrovisor, porque eu olhando aqui para frente, para o para-brisa do carro, eu não conseguia mais ver o retrovisor aqui, lateral. Tá? E de repente, o motorista lá dirigindo à noite, eu tô olhando para frente, e eu tô falando, gente, engraçado, eu tô vendo o retrovisor. E aí eu me alinhei de novo, porque eu falei, tem alguma coisa que tá diferente aqui, né? O fato é, o campo de visão que estava assim, né? Ele não ficou assim como alguém que enxerga normal, mas o fato é, eu passei a enxergar o retrovisor do carro, que eu não enxergava mais. Ou seja, alguma coisa mudou. Aí você vai falar, e foi depois da oração que a Sofia fez. Glória a Deus. Né? Glória a Deus. Então, quando eu a elegi, né, se eu posso falar assim, eu a escolhi para ser a minha intercessora, fazer as minhas orações, pedir que faça as orações por mim, é porque, assim, primeiro porque eu sei do trabalho dela, eu sei da conexão dela, da espiritualidade dela, desse posicionamento, né, como filha de Deus. E aí, o que eu sinto, assim, que nós, aí eu quero falar isso, assim, falando por mim, mas todo mundo que está aqui assistindo essa live, de pelo menos levar uma coisa útil de tudo que a gente está falando aqui. Tem mais coisa ainda, mas uma delas. O poder da oração. Né? O poder da oração. E que pode ser simples, né? Tem que ser um treco complicado, bonito, né? Mas que venha realmente assim do coração. E essa dica que ela deu, para mim, pelo menos, foi muito útil, né? Espero que tenha sido útil para mais pessoas aí também. Não sabe? Pede para o Espírito Santo. Me ajuda aí, né? Eu quero aprender a orar, quero fazer uma oração que realmente me modifique, que me, né? Então, eu acho que pede, é o que a Sofia falou. Pede porque vai ser atendido, né? Sofia, eu queria só compartilhar que aí tem a ver com oração. Essa semana passada a gente estava em curso, né? E é uma coisa que me impactou de uma tal forma que eu ainda estou digerindo essa experiência, né? A gente faz um trabalho uma semana inteira nesse curso. E na quinta-feira especificamente, a gente faz um trabalho que ele é feito no campo, no meio de uma clareira, né? E aí tem um campo gramado, no meio de uma clareira, floresta, tudo rodeado de floresta. Só que precisa de tempo bom, não pode chover, porque a gente fica praticamente a noite inteira fazendo um trabalho e não pode chover, porque se chover estraga tudo. Bom, quando deu nessa quinta-feira, por volta de
3 horas da tarde, 4 horas da tarde, uma tempestade, mas uma tempestade. E aí começou a entrar alerta no celular da Defesa Civil, falando da quantidade de chuva, não sei quantos milímetros, porque vento, não sei quantas velocidade, tanto, não sei o quê. Eu falei, gente, vamos começar a partir para o plano B. E aí comecei a preparar o grupo para fazer um plano B, que seria numa parte coberta e tal. E mais ou menos umas 5 horas nós descemos para fazer um coffee break. E aí todo mundo correndo, eu correndo para fugir da chuva, para ir para o restaurante. De repente eu falei, vou lá fora. Quando eu saí, estava chuviscando, bem fraquinho. Parou a tempestade, estava chuviscando. E aí eu fiz uma oração assim, Deus, se esse grupo de alunos merece, deixa eles vivenciarem esse processo lá no campo, mas precisa de um tempo bom, né? Ô Sofia, só veio assim, mas foi muito nítido, sabe? Desce pro campo. Aí eu falei, mas tá chuviscando, o campo tá encharcado, tá chuviscando. Tenha fé, eu vou na frente. Mas ô, Sofia, nítido, como se eu estivesse falando com você no celular, né? Meu Deus. Aí eu entrei para dentro onde é feito o coffee break, falei, bora, vamos descer pro campo, vamos descer pro campo. Sofia, mas tava assim, encharcado, parecendo um pântano, tá? E a gente começou a organizar, preparar tudo que precisava fazer para poder fazer o trabalho à noite. Quando nós descemos às 8h30 da noite, a lua parecia o sol, o céu estrelado, que assim, você conseguia ver constelações assim, nítidas no céu, porque lá não tem luz, né? E foi a noite inteira com lua, assim, que era tão forte a luz da lua que dava para enxergar tudo sem lanterna, sem luz. E não caiu mais uma gota d'água. Agora, Meu Deus. o que Esse é que o eu tô nosso pai. o que que eu tô impactado assim, né? Porque assim, foi a primeira experiência nesse sentido assim de ser quase que audível, sabe? Assim, é o que eu tô falando exagerado, tô falando aqui metafórico, mas é como se estivesse falando no celular, escutasse assim, desce pro campo. Aí eu falei, mas tá chuviscando, tá tudo encharcado o campo. Tenha fé. E aí eu vou na frente. E aí eu chamei e... Então assim, a pergunta que eu quero te fazer é, eu sei que essa consciência eu já tenho. Que Deus fala com a gente do jeito que Ele quer falar, porque Ele é Deus, né? Agora, da experiência que você tem, né? Que você tem muita experiência nesse sentido. Como é que Deus normalmente fala com você? Ele fala de inúmeras formas. Inclusive, tem até uma oração que a gente podia fazer no final com o pessoal da live pra ter essa conexão com Deus. Mas daqui a pouco a gente faz. O Senhor, ele fala comigo de várias formas diferentes. Eu já tive situações em que eu ouvi ele audivelmente. Igual você fala comigo uma palavra, eu ouvi. Eu fiquei, o que foi isso? Mas eu entendi que era ele. Ele fala muito comigo em sonhos. Eu tenho muitos sonhos, e depois eu oro em cima dos sonhos. O Senhor vai falando na mente. Como que é na mente? Tem 3 vozes na nossa mente. A nossa, a do mal, que a gente chama de seta, que às vezes vem e vai, e a de Deus. A de Deus nunca vai ser contra a palavra. Então, agora à tarde mesmo, eu tava orando e eu tava lendo a Bíblia. Enquanto eu lia a Bíblia, e enquanto eu orava, enquanto eu falava com Deus, vinham linhas de pensamento na minha cabeça que não tinham como ser meus. Eram muito claros e eu não tenho intelecto para os pensamentos que vinham, não. Então, o Senhor, ele pode falar sonhos, impressões. Impressões. Já tiveram situações em que eu ia sair da faculdade para ir para um lugar, eu senti um aperto no peito e um negócio assim. Não é que eu ouvi, eu só senti de não ir. Falei, não, não vai. Não vai. Deu um Ok, aperto. Uma ok. impressão. Não fui. Já estava na igreja uma vez, orando por acho que eu não sei, uma amiga minha, não lembro porque eu estava orando. E eu tive uma impressão de que aquela pessoa passava por XYZ de lutas na vida.
E eu falei, olha, por acaso você passa por isso? E a pessoa passava. Isso era uma impressão, eu não tinha algo claro. Ok. Senhor, eu tenho até um arquivo de como ouvir a voz de Deus. Tem vários impedimentos e tem várias formas. Ele fala através da palavra. E Deus fala muito comigo através de passarinhos, você acredita? Às vezes eu tô orando e às vezes eu tô só falando com Deus. Passa, passa um pássaro. E eu sei que é o Senhor falando, eu tô aqui, continuo orando. Isso são momentos muito específicos que não tem. Às vezes já vi um pássaro no meio de São Paulo, passando na janela do meu carro, em um momento que eu tava falando com Deus desesperada na minha mente. Tava assim, desesperada na minha mente falando com ele. Então ele pode falar através de muitas coisas. Ok. Amigas minhas me dão presentes, por exemplo, uma flor, fala comigo. Eu tenho uma amiga que ela escreve cartas, por exemplo, para as amigas dela, de aniversário, e nessas cartas ela põe versículos, então é uma forma de Deus falar também, através de pregação, tem várias formas. Legal. Muito legal, Sofia. Muito legal. Meu Deus. Vamos lá. Fala um pouquinho do livro. Para comprar, tem livraria? Tem que, como é que é? Entra na sua página? Como é que. Fala um pouquinho dele. O livro tá aqui, já tô Faz um assim, spoiler, faz um spoiler. um spoiler. O livro chama De Volta ao Jardim. Ele até agora só está disponível na livraria da Vila, na rede, mas logo vai estar em outras redes, em nome de Jesus, mas realmente vai estar. E na minha conta, meu Instagram, eu não sei se aparece em cima para vocês, mas é Sofia Volpe Fogolin. Deixa eu ver se vocês conseguem ler aqui. Não sei se dá para ver, mas é Sofia Volpe Fogolin. A hora que salvar, eu coloco, eu marco. Perfeito. Aí você entra na minha página, e na minha página, na biografia, tem links. É o primeiro link, tá na Amazon. Se você tiver alguma dúvida em como comprar na Amazon, eu também tenho um post que eu fiz recentemente que é como adquirir o livro, que fala o passo a passo. Mas é na Amazon. Você compra na Amazon ou pela Livraria da Vila. Mas o da Amazon, eu creio que chega mais rápido. Legal, legal. Ô, Sofia, e assim, o que que faz um spoiler do livro? O livro, um spoiler, deixa eu pensar. Tem um capítulo do livro quando eu falo eu, mediante revelação, mediante oração, né? Não eu, Sofia, eu. Tem um capítulo do livro que eu tenho uma tabela de comparação do que é um órfão e o que é uma filha. Um posicionamento. Porque tem muitos filhos que acham que estão posicionados como os filhos, mas estão agindo como órfãos. Ok, ok. Deixa eu até pegar um Lindo, spoiler. Um, lindo. um spoilerzinho é que os órfãos, eles vivem na dependência. Na dependência deles mesmos, da própria força. Então a pessoa ela acha que tudo depende dela. Ela vive cansada, sobrecarregada, exausta, esgotada, porque tudo ela e ela tem que fazer e é a força dela, sendo que a Bíblia fala que é a força de Deus. E quando eu ouvi as pessoas pregarem sobre isso, eu falo, é fácil falar. O cara tá pregando aí, é fácil falar. Mas não, quando a gente vai e é literalmente orar, falar assim, Deus, eu não sei como é que eu não ajo na minha força, me ensina, me ajuda, eu quero tirar minha força de você. E eu não sei explicar. Vem força de onde não vem. De onde você não consegue tirar. E o Senhor ele vai te sustentando, te guiando. E é uma leveza. Porque ele assume controle de detalhes que você queria estar controlando. Que você não acha que você pode entregar para Deus. Mas ele está cuidando. E quando eu falo entregar, não é você abrir mão e nunca mais ver. Então, quando eu falo que eu entreguei a minha vida para Deus, eu não estou falando que eu larguei tudo que eu tenho e fui servir como missionária. Glória a Deus, se o Senhor me chamou para isso. Mas, quando eu falo que eu entreguei, é que eu tô dizendo, Deus, nada no meu coração, na minha vida, importa mais do que você. Se o Senhor pedir para eu largar, eu vou largar. Não quer dizer que ele vai, mas o coração tá no lugar certo. E eu também queria falar que o livro, 80% da renda dele é revertida. 20% são para custos e 80% desses 80, 40 vão para o Ministério da Pastora Tânia, que é onde eu conheci o Tadashi. É um ministério lindo de cura e libertação, de assim, resgate do mais profundo mesmo. E 40% vão para instituições que eu tô orando para que o Senhor me revele para onde Ele quer que eu envie. Que lindo, Sofia. Então Que você lindo. compra e já dou o seu dinheiro para causas maravilhosas. Então, na verdade, você está doando 100%. É, Que lindo. Que glória a lindo. Deus. Glória a Deus. Que lindo. Bom, eu vou comprar o meu. Não, porque assim, você falou uma coisa aí agora que é interessante, né? Primeiro assim, todos nós somos filhos de Deus. Ponto.
Agora, a questão é assim, que tem gente que está vivendo como órfão, né? Como órfão, e que na verdade não é, né? Mas na verdade, é, entre aspas, fez uma escolha de viver como órfão porque não se posiciona de repente como filho de Deus, né? E tem um. Posso Pode, acrescentar? pode. Na verdade, só é filho de Deus quem fez uma oração que a gente pode fazer agora. A Bíblia fala que todo mundo é criatura. Então todo mundo foi criado por Deus. Mas só são filhos quem. A Bíblia fala isso em inúmeros versículos. Quem declara com a boca e crê com o coração que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então, você que está me ouvindo agora que nunca fez essa oração, por anos eu só criei. Eu só falei, não, claro que Jesus é Filho de Deus, tá tudo bem. Mas a Bíblia fala que você tem que declarar com a boca, está em Romanos 10:9. Ah, E quando você declara, crendo, e uma pessoa que está ouvindo ora junto com você, concordando com essa oração, isso você não precisa, não é sobre a pessoa que está orando, é sobre aquele que está ouvindo. Então, não ok, é porque a Sofia vai concordar que vai ter mais força, não tem nada a ver. Mas você de coração falando, eu vou repetir a oração. Quem tiver aqui ouvindo isso, repita. Mal não vai fazer. Mal não ok, vai fazer mal algum. ok. Então, se você crê que Jesus Cristo é Filho de Deus, que ele veio para essa terra para morrer no seu lugar pelos seus pecados e que hoje ele ressuscitou e reina, repete comigo. O Eu, seu nome, Sofia, Adachi, aceito Jesus Cristo aceito Jesus Cristo como meu único e suficiente como meu único e suficiente Senhor e Salvador. Senhor e Salvador. Abro as portas da minha vida para ele, Abro as portas da minha vida para Ele, entrego a minha vida para ele. entrego minha vida para Ele. Deus, Deus, eu aceito ser filha ou eu filho. aceito ser filho. E eu oro para que o Senhor Eu oro para que o Senhor me guie pelos teus caminhos me guie pelos seus caminhos. e escreva o meu nome Escreva o meu nome no livro da vida. no livro da vida. Eu dependo de ti. Eu dependo de Ti. Eu renuncio todo o senhorio. Eu renuncio todo o senhorio. Em nome de Jesus, Em nome de Jesus. amém. Amém. Aí eu vou concordar. Deus, eu concordo com cada oração que foi semeada, Pai, nessa live, seja agora, seja as pessoas que vão ouvir a gravação. Ligo na terra e peço que o Senhor ligue no céu, recebendo como Amém. filhos amados, não só na posição, mas ensinando posicionamentos de filhos, em nome de Jesus. Amém. Que lindo. Amém. Eu amo essa oração. Lindo. Lindo. E é uma coisa interessante, né? Então, nós somos criaturas até aceitar se colocar nessa posição como um filho de Deus, né? Muito legal. E Ô, a Sofia, Oi? me fala aí, deixa uma mensagem pro pessoal, depois manda um beijo pra sua mãe, pra Caixa, manda um beijo pro seu pai, pro Marco. Ela tá aqui. E assim, uma mensagem pro pessoal que eu acho que tem a ver com o livro, que tem a ver com esse tema da nossa live, de se colocar como filho de Deus. Minha E mãe. aí, doutora Tadashi, Kátia? tudo bem? Eu tô na Tudo bem? intercessão aqui. Mãezona coruja, né? Tô chorando de alegria. Parabéns, Tem festa parabéns, no céu agora. parabéns. Linda. Acho que a mensagem final que eu deixaria é dizer: busca o Senhor enquanto tem tempo. Não importa o que você fez, não importa o que você faz, não importa como você tá agora. Deus, ele te aceita como você é agora, mas pela graça dele, ele não vai te deixar igual. Então, a minha mensagem final é que você conheça o amor que cura tudo, o amor que preenche tudo, o amor que o amor de Deus é algo que não tem explicação, não tem nada na Terra que se compare. A minha oração, a minha mensagem para você que está ouvindo, busca. Você não precisa depender de método, você não precisa depender de técnica, é ser sincero. Você pode ajoelhar, eu gosto de ajoelhar às vezes. Vai agora no teu quarto, na sua sala, no banheiro, não sei onde você está agora, fala: Deus, eu quero você, me ajuda.
Porque é o amor que cura, é o amor que restaura, é o amor que te leva de volta ao jardim, literalmente, onde tem vida, onde o solo do seu coração, por mais estéril que ele estivesse, ele é restaurado, por mais infrutífero que estivesse, ele se torna frutífero, porque é um amor que cura tudo. É um amor que ama sem medidas, não é um amor que ama até você falhar, é um amor que ama você na sua falha, que já te escolheu antes da sua falha. Então, a minha mensagem é essa: busque o amor de Deus. A Bíblia fala que ele está perto dos que estão quebrantados e aflitos. Amém. E que ele coloca os seus servos, os seus servos, que eu digo que trabalham junto com ele na obra, né? Porque isso tudo é uma obra de Deus. E esses servos ele coloca em bem-estar. Talvez não seja uma ausência de problemas, mas uma paz no meio dos problemas. Jesus falou: eu vim para te dar a paz nas tribulações, não delas. Então eu oro para que você conheça esse amor e essa paz maravilhosa. E, Sadashi, eu Amém. poderia orar pelas pessoas da live? Vamos, vamos. Eu acho que. Acho não, precisa. Muito lindo, muito lindo. Pode. Deus, meu Pai, eu te agradeço tanto por esse momento, Deus. Muito obrigada, Senhor, por cada vida. Muito obrigada, Senhor, pela vida do Tadashi. Senhor, eu creio que nada acontece sem a tua sabedoria, sem a tua ciência. Senhor, eu entrego cada vida que está aqui nessa live, seja agora ou seja as que vão ver. Pai, eu não tenho oração complicada aqui, a minha oração é simples. Eu oro pelo teu amor. O teu amor que destrói toda mentira, que derruba toda barreira, que cura toda ferida. Pai, eu oro para que esse amor inunde agora os corações. Pai, com o mesmo amor que o Senhor me encontrou há 3 anos. Eu oro. Senhor, a minha oração é imperfeita. A minha oração é extremamente falha, mas o Espírito Santo de Deus é o meu perfeito intercessor. E eu peço, onde eu falhei na oração, eu peço que o Senhor cubra os pontos cegos e encontre cada vida, posicione cada vida como seus filhos, e que eles entendam que ser filhos não é fazer por merecer, não é fazer, não é com base no que eles fazem de certo e errado. Claro que o que eles fazem é importante, mas é com base em quem eles são. Eu oro por restauração de identidade e paternidade. Espírito Santo, obrigada. Tá tudo entregue a ti. A honra é tua, a glória é tua. Eu só tenho a te agradecer e te louvar, Deus. Muito obrigada, em nome de Jesus. Amém. Amém. Lindo. Sofia, para o pessoal só ficar sabendo, eu vou deixar gravado no Instagram, vou deixar gravado no YouTube também. Vou mandar a live para a Sofia, ela vai colocar na página dela. Então, no meu Instagram e no YouTube, eu vou colocar a página dela para que vocês possam ou entrar no link para comprar o livro ou comprar na Amazon, como ela já colocou. E aí lembra que ela doou 100% da renda do livro. Tá? 100%, né? Não é um pouquinho. Ela doou 100% da renda do livro. Então, comprando esse livro, você vai estar ajudando muito, também muita gente. Né? Sofia, eu vou te fazer um convite. Vamos marcar uma outra live para daqui a alguns dias? Glória a Deus. Eu só vou orar, mas por mim já tá confirmado. Mas eu vou orar, eu creio que sim, com certeza. Ora. E aí, essa é outra coisa linda que a Sofia tem, que eu acho que a gente tem que seguir esse exemplo, que é assim, sempre orar primeiro. Que Jesus fazia isso, né, Sofia? Então, assim, vai fazer alguma coisa, consagra a Deus. Vai fazer uma live, ora e vai pedir orientação para Deus. Ou seja, eu acho que é uma coisa, um procedimento que nós precisamos adotar mais na nossa vida, né? Com certeza. Então, assim, fica o convite aí, ora, e para a gente encontrar o tema, Deus mandar o tema e uma data, mas eu queria fazer uma outra live com você. Vai ser uma honra, meu Deus. Né? Eu creio que o senhor vai falar que sim, mas eu vou orar e te respondo. Então tá bom. Mas com certeza. Então tá. Foi muito bom, viu, Sofia? Muito bom. Perfeito. Muito obrigada, Tadashi. Eu que agradeço. Eu que agradeço. Gratidão.
E vai ficar gravado no YouTube, no Instagram. E eu vou mandar para a Sofia também para ela colocar na página dela. Tá bom? Muito obrigada. Gratidão. Obrigada, glória a Deus. E até logo. Amém. Beijo. Tchau. Tchau.